assunto que eu nunca falei aqui. Um assunto que tem impactado a nossa vida e de Rosana e do nosso ministério, porque tem a ver com a essência do que nós cremos e vivemos na vida da igreja. Há alguns anos atrás eu fui receber um prêmio num troféu da Rede Globo chamado Troféu Promessas. E me perguntaram, eu estava completando naquela época 35 anos de ministério. Isso faz 10 anos. Porque hoje eu estou esse ano eu estou completando 45 anos de ministério. E me perguntaram, aquela repórter do G1 perguntou o que você fez para chegar em 35 anos de ministério assim inteiro, sem nenhuma mancha, sem nenhum escândalo, firme com Deus, fazendo o teu trabalho, andando pelo mundo afora. E me veio ao coração, irmãos, 5 alianças que guardam e protegem nossas vidas. E essas 5 alianças agora estão se transformando em um pequeno livro que estamos escrevendo. E para mim elas são essenciais na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E essas alianças eu aprendi a guardar diante do Senhor. E essas alianças se tornaram base do que eu vivo, do que eu ensino. E essas alianças, o retorno e a restauração de cada uma delas, são um instrumento também de cura. Quando houve tropeços na minha vida, o voltar a essas alianças e restaurar cada uma delas em épocas distintas da minha vida, trouxe a cura de Deus e a continuidade de um processo, de um programa eterno que Deus tem conosco. Eu quero compartilhar com vocês essas 5 alianças hoje, porque eu nunca o fiz aqui em preto. O Salmo 113 diz, versículo 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Irmãos, Deus é um Deus de aliança. Tudo que Deus fez e faz é resposta a uma aliança. A humanidade continuou por causa de uma aliança que Deus fez com Noé. A aliança adâmica é que o homem encheria a terra. A de Noé é que Deus não mataria mais o homem na terra. Depois Deus tem uma aliança com Abraão. Por tua causa serão benditas todas as nações da terra. Depois Deus faz uma aliança com Moisés, específica para o povo de Israel, de que Deus faria um povo e abençoaria esse povo. E está lá no Pentateuco toda a aliança de Deus com o povo que o obedeceria e as maldições se não obedecesse. Depois Deus faz uma aliança com Davi, que tem a ver com o processo imediato, mas para Davi Deus diz que o seu descendente edificaria uma casa eterna para Deus, e ali já estava sendo profetizado a vida do Messias. E por fim Deus manda Jesus e faz com Cristo uma aliança eterna. Ele é o precursor de uma nova aliança. E essas alianças que eu vou falar têm a ver com esta nova aliança em Cristo Jesus. A aliança sempre na Bíblia foi a maneira que Deus uniu o mundo espiritual com o mundo físico. Uma prova disso foi a circuncisão. Para ser parte do povo de Israel tinha que cortar o prepúcio da criança aos 8 dias. Assim que nascesse era circuncidado.
Então aquele menino faria parte do povo de Deus. As mulheres só se uniriam com homens circuncidados. Se acontecesse alguma coisa, a aliança de Deus protegeria, porque para o judeu, se a mãe é judia, a criança é judia. Então, se uma mulher foi abusada, teve uma criança e ela é judia, a criança nasceria dentro da aliança, porque seria também circuncidada. E é assim até hoje para o povo de Israel. Depois tem a Páscoa, que depois foi transformada na Santa Ceia para os cristãos. A nossa Páscoa, a aliança do Antigo Testamento tem a ver com cortar a carne, com entregar a carne fisicamente. No Novo Testamento tem a ver com o coração. Nós não somos mais circuncidados na carne, irmãos. Nós somos circuncidados no coração. A aliança do Novo Testamento tem a ver com a vontade, com a decisão humana em todos os aspectos da sua vida, como nós vamos ver 5 aspectos específicos da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, que a nossa vontade, que o nosso coração decide por seguir aquilo que Deus quer, por fazer aquilo que Deus quer, por amar aquilo que Deus quer na nossa vida. É uma decisão do coração. A nossa aliança não é por força, não é por violência. E a primeira aliança, meus amados, que envolve compromisso, que envolve quebrantamento, que está acima de toda a natureza humana, que está acima do conhecimento e da nossa vontade, é a nossa aliança sublime com Deus. Amém? Primeira aliança que sustenta a vida, que renova a vida, que leva você adiante, é você ter uma aliança com Deus. Tem horas no mundo, irmãos, que a nossa vida desaba, que as coisas materiais desabam, que a saúde desaba, que o mundo físico ao nosso redor desaba. Conheço lugares em que a cidade desabou, que a nação desabou, que acabou tudo em volta, mas quem tinha uma aliança com Deus subsistiu, como aquele homem lá naquele campo de refugiados que disse: mas Deus ainda está conosco. Em tudo isso, Deus estava presente. Perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo que tinha na vida, perdeu a sua casa, perdeu a sua vila, perdeu o seu país, não tinha mais nada, mas Deus estava lá, cuidando do seu coração, cuidando da sua vida. E aquele homem mostra a aliança que ele tinha com Deus. A aliança com Deus, amados, aleluia, ela é firmada através do nosso compromisso de um novo nascimento com Cristo Jesus. Ela não pode ser apenas uma fé universal, uma fé que você tem em qualquer coisa, uma fé que nós temos num Deus distante. Não, esta aliança é algo personalizado, é um amor, é um compromisso que você faz com Cristo Jesus através do batismo, que também é uma marca da aliança, onde você nasce de novo e você é inserido no corpo de Cristo e começa a fazer parte da aliança de Deus. Essa aliança com Deus, irmãos, ela é primordial, porque ela governa todas as outras alianças. E um cristão não pode ir além na sua vida sem ter uma aliança verdadeira com Deus. A aliança fala de um compromisso, ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Irmão, se eu estou aqui hoje, é porque Deus foi em primeiro lugar. Quando eu fui adolescente, quando eu fui jovem, depois que me casei, depois que eu cresci e agora que estou envelhecendo, Deus continua em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho uma aliança com meu Deus. Deus é prioridade em tudo que eu faço. E a igreja não pode seguir adiante com força, com intensidade, com autoridade, se Deus não for prioridade na sua vida, meu irmão. Deus não pode ser um adereço, a sua fé não pode ser uma coisa opcional, uma coisa que um dia está em alta, outro dia está em baixa. Sua fé tem que ser constante, que vai de fé em fé, de glória em glória, na presença do Senhor. E hoje Deus te chama para essa aliança. Amém. A aliança com Deus é quando você começa verdadeiramente a acreditar e viver que tudo na sua vida está debaixo do controle de Deus. Amém, irmãos? Amém.
Aliança com Deus é quando você entende, quando você encarna essa verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você olha para todos os aspectos da sua vida e diz: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Está passando por luta, por tribulação, por problema financeiro, Deus está no controle. Aleluia! Isso, meus amados, nos leva a realmente entregar todos os aspectos da nossa vida nas mãos de Deus de uma forma irrefutável. Você já entregou sua vida a Deus? Ou você está segurando alguma coisa aí? Seja maior que a sua fé, meu querido João. Nada, não, do que o seu compromisso com o Senhor, do que a sua aliança com Deus, do que a sua confiança em Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Deus está acima das enfermidades, está acima da morte ou da vida. Deus está acima do sucesso ou da derrota, e você tem que crer nisso para viver uma vida vitoriosa. Bebei deste cálice todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus derramou o seu sangue. Isso está em Mateus 26, 28. O sangue da nova aliança é o que nos une a Deus, é a amálgama desta primeira aliança, é o cimento que gruda a nossa vida ao Senhor. É o sangue de Jesus que abre o novo e vivo caminho. Esta aliança com Deus, ela é totalmente vinculada a Cristo, irmãos. Não é uma fé simplesmente num Deus, como o Islã acredita, na fé, em Alá, uma fé só em Alá que vai me levar para o paraíso, vai me dar benefícios na terra. Mas a aliança com Deus é você se unir a Cristo e ser um espírito com Ele, e não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Esta aliança com Deus é uma disposição de deixar Deus viver em você através de Jesus e do Espírito Santo. Não é você abrir mão do controle da sua vida e deixar Cristo viver em você. Esta é a aliança, irmãos. A segunda aliança, de igual importância, é a aliança que nós temos com a igreja. Uma pessoa que verdadeiramente ama a Cristo e tem uma aliança com Deus, não pode viver longe da igreja, irmãos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Uma pessoa que tem uma aliança com Deus é uma pessoa que é inserida na igreja, e ali ele faz a sua maneira de viver, ali ele tem os seus principais relacionamentos, ali ele tem os seus amigos, ali ele tem, as pessoas com quem ele convive, ali está o seu sorriso, ali estão as suas lágrimas, na vida da igreja, meus amados. E eu amo a igreja. Se eu estou de pé hoje, é porque eu fiz muito cedo na minha vida. Rosane e eu fizemos uma aliança com a igreja. Desde que eu sou menino, eu entendi o que era a igreja e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E a igreja se tornou o lugar da vida para nós. Nossa agenda, irmãos, no decorrer da nossa vida, foi toda voltada para a edificação da igreja. Se eu tenho um ministério que continua, é porque a igreja me empurrou, a igreja me puxou, a igreja me acolheu, a igreja me abraçou, aleluia, a igreja me sustentou e me sustenta, aleluia, glória ao Senhor, porque nós vivemos para abençoar a igreja, em todo o âmbito da igreja. Para mim a igreja nunca é pequena, nunca é grande, nunca é longe, nunca é perto. A igreja é a igreja em qualquer lugar, 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Eu vou para o Líbano, para o Iraque, para onde precisar, para abençoar a igreja. Brasil,
Brasil, nas vilas, nas cidades, vou de carro, vou de barco, vou de ônibus, de avião, do que precisar, irmãos, porque eu tenho um compromisso com a igreja, em abençoar a igreja. E não medimos esforço para distribuir a nossa vida todas as semanas pelo Brasil afora, em lugares diferentes, em igrejas diferentes, em denominações diferentes, em pontos estratégicos do país diferentes, mas para lá Deus nos manda há muitos anos. E esse amor e esse compromisso com a igreja sustenta a nossa vida, é uma verdadeira aliança que temos. Eu disse um dia para Deus: Deus, eu nunca vou macular a igreja, eu nunca vou dividir a igreja, eu nunca vou servir de escândalo para a igreja, aleluia, glória a Deus. Eu quero ser um instrumento de bênção, de unidade, de união entre os irmãos. Eu quero ser um instrumento de cura para o teu povo em qualquer lugar. E começou com a própria igreja em Porto Alegre. Eu lembro uma vez que uma pequena divisão aconteceu com um irmão em Porto Alegre, e ele chegou no meu escritório e disse: Azaf, e daí? Você vai ficar para apagar a luz? E eu respondi para ele: olha, enquanto eu estiver aqui, a luz não se apaga, glória a Deus. E esse compromisso, irmãos, a gente faz com os irmãos, nos vínculos, nas juntas, nos relacionamentos. A gente ouve tanto sobre isso, meus amados, mas às vezes é tão difícil viver isso por causa do nosso egoísmo, viver isso por causa da nossa vontade, dos nossos desejos, das coisas que a gente pensa, almeja e quer para a nossa própria vida. Às vezes nós queremos alcançar alguma coisa que Deus não quer para nós, e aquilo nos enfraquece, aquilo nos entristece. Eu lembro por muito tempo, irmãos, eu pensava em atingir o nível máximo que alguém alcança na igreja, ser um presbítero. E eu lembro quando o pastor Moisés começou a me preparar para ser presbítero. Ele e o Erasmo me incentivando: não, você vai ser o próximo presbítero, e foi me preparando, e eu conversando com a Rosana. Interessante que a Rosana sempre teve um pezinho atrás com esse assunto. Presbítero, né? Porque a gente sabia que isso ia promover grandes mudanças no que nós fazíamos e no que nós éramos. Daí chegou poucas semanas antes da ordenação, Moisés me chamou e disse: Azaf, eu cometi um grande erro. Deus me falou hoje, enquanto eu fazia a barba, que você não é um presbítero. Deus tem uma outra coisa para a sua vida. Tinha um outro irmão que ia ser ordenado comigo, estava do meu lado, e aquele irmão ficou muito triste, mas eu no meu coração alguma coisa disse: que bom, aleluia, glória a Deus, né? Alguma coisa me aliviou, porque eu sabia que Deus tinha uma outra coisa para mim pelo mundo afora, que eu não poderia estar 5 vezes em Rio Preto em um ano se eu fosse presbítero, não poderia estar, né, no Líbano daqui uns dias para onde eu estou indo, e abençoar as igrejas em 4 continentes por onde eu já fui hoje. Se eu fosse presbítero, eu tinha que ficar lá, João, ficar lá servindo a igreja e cuidando da igreja e dos grupos e das células. Mas Deus sabia o que Ele queria para mim, irmãos, e a minha aliança com Deus me fez compreender e aceitar a vontade de Deus para a minha vida. A minha aliança com a igreja me fez entender e compreender o que Deus queria para o meu ministério. Quando você tem uma aliança com a igreja, é fácil você descobrir o que Deus tem especificamente para a sua vida. Deus não quer que todos nós tenhamos os mesmos dons, as mesmas funções. Deus tem algo muito especial para cada pessoa na igreja. Amém, irmãos? Deus tem algo, você, meu amado irmão, Deus tem algo específico para você, que você vai cumprir na sua vida, em qualquer função, ou se não tiver qualquer função, você vai cumprir o seu chamado numa aliança com a igreja. E quando eu falo com a igreja, eu falo primeiramente da igreja local, onde você está inserido. Eu falo da igreja na cidade, falo da igreja no país, eu falo da igreja no mundo. Cada pessoa tem um lugar detalhado
já desenhado por Deus para cumprir o seu papel e o seu propósito. Meus amados, a aliança com a igreja é quando nós lutamos para descobrir esse lugar. E se eu estou de pé e firme, é porque eu descobri o meu lugar na igreja. Meus amados irmãos, eu não abro o lugar dele, não abro mão dele. Deus não me chamou para ser bispo, nem apóstolo, nem autoridade maior do que essa que eu sou, irmãos. Eu sou o Asaf. O Asaf que vocês amam, me chamam de Asaf. Glória a Deus que estou aqui servindo vocês há décadas. Quantos anos, João? Uns 20 já, né? Uns 22, 23, 24. Aliança com a igreja é quando você faz aliança com pessoas, com irmãos que você ama, que você serve, que você está ali para servir. Glória a Deus. É onde estão os meus amigos, meus amados. E não é só no ministério extralocal que Deus tem nos dado nas localidades, mas eu tenho irmãos, amigos, irmãos, pessoas que eu tenho uma aliança dentro da igreja, que eu vou com elas pela vida fora, como o pastor Donald Stoll lá nos Estados Unidos. Nós somos amigos há 44 anos. Tem um músico, João Batista, que eu estava falando antes de vir para cá, a gente caminha juntos, ele toca comigo, né? E eu tenho uma aliança com aquele moço, caminho com ele, já vimos as falhas uns dos outros. A gente tem alguns amigos dentro da igreja, pessoas que a gente vê as falhas que elas têm, alguns caem do teu lado, né, e te apavoram, né, mas você é o instrumento de Deus que está ali, você é a igreja do lado dessa pessoa, para levantar essa pessoa. Igreja é instrumento de bênção, de restauração, isso nós precisamos ser. Às vezes uma pessoa não fez nada da vida, não teve nenhum grande ministério, mas levantou uma pessoa, levantou uma vida, restaurou uma família, discipulou uma pessoa que era difícil discipular. E você foi um instrumento de Deus para cuidar de um filho, cuidar de uma filha, depois cuidar dos netos, Fernandão. Pode ser que Deus te fez, tu e a Luzia, para gerar nesses netos um homem, uma mulher de Deus, alguém que vai impactar nossa geração. A gente tem que olhar com os nossos filhos dessa maneira, e nós vamos depois falar sobre a aliança na família, mas a aliança com a igreja é assim, é nós andarmos em humildade uns com os outros, meus amados, não é em soberba, não é em orgulho, não é com o coração enfatuado, com o coração inchado. Nós temos que viver em humildade uns com os outros, gerando a vida de Deus uns para com os outros. Irmãos, não tem maior virtude na igreja do que a humildade. O que sustenta os relacionamentos não são os dons, não é os recursos, não é o dinheiro que nós temos, não, é a humildade no nosso coração, em poder caminhar com... Hoje eu falava para alguém lá no retiro, que nós moramos juntos, 7 líderes. E a pessoa perguntou, qual é a coisa mais importante para morar 7 pastores juntos tanto tempo? Eu disse, humildade. Que a gente não consegue morar 7 líderes fortes, 7 apartamentos, um em cima do outro, com bateria, com som, com violão, com violino, com criança pequena, com criança média, com criança grande, com 15 jovens no apartamento, né, grupos caseiros em todos os apartamentos, só com humildade, irmãos. Quebrantamento uns com os outros. Aliança com a igreja implica humildade de coração constante. Hoje eu falei para os casais, né? Casamento feliz é um casamento gerido com humildade, dia após dia, com coração humilde, esposa humilde com o seu marido, marido humilde com a sua esposa, vivendo na humildade do Senhor. Mas isso se reflete também, e é uma expressão que tem que ser na igreja. Jesus, quando disse, aprendei de mim, Ele não disse que sou poderoso, que todo poder me foi dado no céu e na terra, que sou manso e humilde. A aliança com a igreja, irmãos, é uma aliança de humildade diante de Deus. Tem muita gente nesse mundo que busca a primazia, que tudo o que ele quer na vida é ter o primeiro lugar,
é ter a primazia, é ser maior que os outros, é ser grande. Eu não sou mais cauda, agora eu sou cabeça. Eu já ouvi isso. Não, meus irmãos, a gente tem que ser humilde, ter o coração humilde. Deixa Deus te colocar como cabeça, mas se Deus quer que você seja cauda, seja uma boa cauda. Seja uma cauda debaixo da vontade de Deus. A terceira aliança é a aliança que nós temos com os nossos pais espirituais. Hebreus 13:7 fala: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13:17 diz: obedecei os vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria. Irmãos, se eu estou de pé, que por 45 anos eu tenho uma aliança de amor, de vida, de trabalho, de ministério, com os meus amados pastores, Erasmo Ungaretti e Moisés Cavalheiro de Moraes. Eu lembro, eu era um menino de 15 para 16 anos, quando Erasmo foi na minha casa me buscar ainda drogado, perdido, longe do Senhor, depressivo. E ali aquele irmão me atraiu para o reino de Deus, por 10 anos me discipulou. Quando então eu passei a ser discipulado pelo pastor Moisés, com quem eu galguei a vida ministerial, e com esse querido irmão eu estou até o dia de hoje. E com esses irmãos eu moramos juntos, com esses irmãos eu caminho, eu construí, por eles eu fui disciplinado, eu fui discipulado, por eles eu fui enviado, por eles eu fui protegido, por eles eu fui exposto, e me enviar pelo mundo afora. Eles que reconheceram o ministério que eu tinha, eu não reconhecia, irmãos. Foram eles que viram quem Deus queria que eu fosse. Foi o Moisés que disse um dia numa reunião do presbitério, em que os presbíteros pensavam que o meu chamado agora era então ser um grande líder caseiro, e ser o líder de muitas células na cidade. Mas o Moisés chegou naquela reunião e disse: não, separem o Asaf para o trabalho que Deus tem para a vida dele, que Deus tem alguma coisa para a vida dele, pelo mundo afora, para as nações, e ele tem que cumprir esse propósito. Até eu fiquei espantado, irmãos, mas ele teve a visão certa, ele teve a proteção certa, e ele me enviou. Eu devo isso a esses irmãos. Hoje eu o visito na clínica onde ele está com a sua esposa, e eu agradeço a Deus. Foi essa pessoa que protegeu o depósito de Deus na minha vida, e eu sou grato a eles, meus amados. Por isso, nas inúmeras vezes que eu tive para romper com essa aliança, eu não rompi. Eu lembro uma vez que um grande ministério no Brasil me convidou para ser o diretor na área de comunicação, de televisão, de rádio, de produção, de gravação. E esse ministro com quem eu fazia congressos, até aqui em Rio Preto eu fiz congresso com esse irmão, e andava com ele viajando de avião, de jatinho, pelo Brasil afora, e já tinha uma expressão, um reconhecimento desse ministério e de tudo que ele representava, e veio um convite que eu não podia recusar, para eu ser diretor de toda a área de comunicação desse ministério nacional. E eu fui para o Moisés, e ele chamou o Erasmo, e eu compartilhei isso com ele, e eu todo empolgado, porque aquilo iria me bombar, meu ministério. Eu estava com aquilo no coração, inchado, teria que me mudar para um edifício no Rio de Janeiro, onde era esse ministério, e ali seria a sede de tudo que eu ia fazer. Tinha um andar inteiro para o meu departamento, que já estava sendo preparado. E o Moisés simplesmente disse: eu vou orar. Que balde de água fria, irmãos. Esses pastores que dizem que vão orar. Tu é assim também, João?
os caras chegam assim para ti, cheio de ideias, cheio de planos, cheio de projetos, né, João? É isso, e Deus quer fazer isso, e mais isso. E o João olha para o cara e diz: vou orar. Que balde de água fria. E se meteu com o Erasmo ainda, que ia orar mais ainda. Daí, irmãos, passou meio mês, 20 dias, 30 dias e nada, e o irmão ligava do Rio de Janeiro: e daí, Azaf, está tudo pronto, vocês vêm ou não vêm? E eu ali com a Rosana, né, e ligava para os pastores: daí, já oraram? Nada, estamos orando ainda. E acabou, depois dos 40 dias me chamaram lá: Azaf, vem cá, nós temos uma resposta para ti. Eu falei, fui com a barriga, né, com a barriga fria, irmãos, né, com o diafragma apertado, né, com diarreia, né, com tudo que tinha direito para aquela reunião. Cheguei lá: senta aqui. Eu já vi que o clima não era muito bom. Todo o presbitério me olhou, irmãos. E o Moisés disse: Azaf, nós oramos 40 dias por você. E nenhum de nós tem paz em você ir embora de Porto Alegre para esse ministério. Eu disse: como assim? Não, nós oramos e Deus não nos deu paz, não. Não deu paz? Eu cheguei em casa, disse para Rosana: Rosana, ninguém teve paz da gente ir embora. E ela disse: nem eu. Eu descobri uma coisa importante na aliança com os nossos pastores, irmãos. É muito bom a gente ser chamado para alguma coisa, mas é melhor ainda ser enviado. E eu vou dizer para vocês uma afirmação do meu coração: todo chamado tem que ser enviado. Ninguém é chamado por si próprio. Todo chamado demanda um envio. Se você é chamado por alguma coisa, mesmo que seja para ir para uma outra cidade aqui do lado, tenha um envio da sua autoridade espiritual, dos seus pastores. Se Deus está te chamando para ir servir numa outra igreja, não vá só porque alguém te chamou e te convidou, abriu uma porta e vai te dar um melhor salário. Seja enviado, porque o envio sempre denota a bênção. Isso eu fui aprendendo no decorrer da minha vida, irmãos, porque todos os projetos de Deus na nossa vida deram certos, porque eles foram acompanhados de envio. Não foi só um chamado, não foi só uma vontade, não foi só um convite para ir para este país, para aquele país, fazer um congresso aqui, outro lá. Não, todos eles foram acompanhados de um envio que teve como base as autoridades espirituais. Quem é pastor sobre a minha vida sempre foram homens que respaldaram os chamados pequenos ou grandes que eu tive na vida e ministério. Cada um deles foi formatado por bênção. Por causa dessa aliança, porque eu atentei aos meus guias, aos meus líderes espirituais, e eles ministraram a bênção e a graça de Deus sobre a minha vida. Então tenha aliança com seus pastores, uma aliança de amor, com aqueles que velam sobre as suas vidas. Tenha uma aliança com aqueles que Deus colocou como autoridade espiritual na sua vida. Irmãos, isso é uma hierarquia celeste, não é da terra. É uma hierarquia que Deus faz na vida da igreja, nossos líderes e nossos guias. A quarta aliança, irmãos, é a aliança com a família, que começa de uma forma natural, entre pais e filhos. Quando pai e mãe geram filhos, ali começa uma aliança natural que nós temos com os nossos pais. Por isso a palavra diz: manda honrar os vossos pais. Honra pai e mãe, porque ali está uma aliança natural de Deus, uma aliança que Deus estabeleceu, uma escolha que Deus fez. Deus escolheu você para nascer nessa casa, mas essa casa é muito ruim, essa casa é muito chata, mas foi onde Deus te colocou, e ali você tem que fazer a diferença.
Ali você tem ser um instrumento de bênção, de proteção, de alegria dentro da tua casa. Isso na minha vida foi provada. Quando eu era jovem, Deus abriu a porta de eu ir gravar meu primeiro disco nos Estados Unidos em 1977. Eu fui para os Estados Unidos. E durante o ano de 78 eu gravei o meu primeiro disco e fui ficando pelos Estados Unidos. E lá havia a possibilidade de eu continuar estudando por lá, de ir para um seminário e de fazer alguma coisa mais relevante, já que eu estava aprendendo um bom inglês. Mas no meio desse processo meu pai teve um derrame cerebral. Eu fiquei sabendo que minha mãe passava necessidade, os meus irmãos passavam necessidade. Eu tinha ainda 2 irmãos pequenos, Carmélia e Abner. E aquilo apertou o meu coração. E eu abri mão de todos os sonhos e disse para o dono: não, eu vou voltar. Eu tenho certeza que Deus quer que eu fique perto da minha casa, da minha família. E eu voltei, irmãos, e fui instrumento de bênção, de segurança para os meus irmãos, para a minha casa. E o fruto daquilo foi ganhar os meus irmãos para Jesus, cada um deles. Porque eu voltei para casa. E aquela aliança, cuidar de minha mãe e do meu pai, que ficou doente até o final da sua vida, e de ser um instrumento de Deus para ministrar a graça e o amor do Pai para o meu pai, glória ao Senhor Jesus, foi fruto dessa vinda, desta aliança que eu tive com meus pais, com os meus irmãos. Mas essa aliança se amplia, irmãos, depois que nós casamos. Você casa com uma esposa, você escolhe uma pessoa. Como nós falamos no retiro, é o único relacionamento que você escolhe. Pai e mãe você não escolhe, irmão tampouco. Filho você também não escolhe. Né? Eles vão nascendo, eles vêm, foi Deus que escolheu do jeitinho que eles são. Você não escolhe, você não vai para a cama com a sua esposa e diz: agora vamos fazer um menino. Não, é Deus que vai escolhendo, Deus que vai fazer, você escolhe depois com a ecografia, mas foi Deus que mandou do jeitinho que é. Alguns vêm de forma especial, mas mesmo assim é Deus que manda dessa forma especial. Mas a esposa não, a esposa é alguém que você escolhe, no meio das multidões das beldades. Você escolheu esse cara que está do seu lado, e você escolheu esta princesa que está do seu lado. É uma escolha da vontade, dos olhos, do amor, do coração, do cheiro. Então, irmãos, ali começa uma aliança. A aliança do casamento é a única aliança que Deus coloca na vida de um homem e de uma mulher que tem a ver com a vontade, que envolve a sua vontade. Tem casos que a pessoa casa forçada. Tem sociedades que forçam as meninas e os meninos, principalmente meninas, a casarem. Né, que o pai faz o programa, negocia, e depois, quando a menina tem 13 anos, já dá de esposa para alguém. Tem sociedades assim. Mas no nosso caso não é assim, irmãos. A nossa vontade. Nós escolhemos nosso cônjuge para fazer com ele e com ela uma aliança. Amém, irmãos? Sabe o que é uma aliança? Aliança não é só esse anel que você carrega na mão, não. Aliança é algo que Deus põe no teu coração, que é o fato, não é nem um desejo, é um fato. Você pertence a outra pessoa. E a palavra é clara em dizer que o meu corpo pertence à minha esposa e o seu corpo pertence a mim, como nós vimos amplamente em nosso retiro de casais. Esta aliança é firmada por Deus, meus amados. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Gênesis 6:18. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, tuas mulheres e teus filhos. Gênesis 6:18. Deus fez questão de que na arca não ficasse ninguém de fora, nem os filhos, nem as esposas. Em Malaquias 2, 13 e 14, ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão, e perguntais: por quê?
porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A palavra diz que a nossa esposa é a mulher da nossa aliança, que o marido é o marido da minha aliança. Irmãos, isso tem que ser protegido na igreja. Isso é banalizado no mundo, não tem nenhum valor mais na sociedade moderna, mas tem que ter valor na igreja, a aliança que Deus nos dá no casamento e no matrimônio. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou falar dessa aliança. Eu não abro mão de que Deus fez homem e mulher para viver uma aliança de amor, para que filhos nasçam numa família estável, onde há amor entre pai e mãe, onde um casal vive na presença do Senhor para criar os seus filhos debaixo do temor e da graça de Deus. Irmãos, não tem herança maior para um filho e uma filha. Você pode ser bem de vida, você pode estar granjeando um patrimônio, você pode ter recursos, ter carros, casas, terras, fazenda, gado, seja lá o que você tem, mas a maior herança que você deixa para o seu filho é você guardar a sua aliança no matrimônio. Porque ele vai ter um referencial de vida e de caminho, como construir a sua vida. A sociedade mostra ao mundo hoje que a vida pode ser construída de qualquer forma, pode ser construída homem com homem, mulher com mulher, pode ser com 2 mulheres e um homem, ou com 2 homens e uma mulher. É assim que a sociedade está hoje. Uma criança pode ter 2 mães, 2 pais legalmente, pode ter, ser filho de 2 mulheres, e assim por diante. A sociedade está desse jeito, irmãos. Eu não estou aqui combatendo pessoas, mas eu combato a ideologia que tenta destruir algo lindo que Deus criou, que é o matrimônio, que é o casamento entre homem e uma mulher, que é a única maneira onde uma criança pode nascer com dignidade. Eu estava vendo essa semana passada uma astronauta e uma cientista. A astronauta está lá no espaço ainda, e ela está sendo acusada porque ela está se divorciando da sua esposa, que é uma outra mulher, e eles têm um filho em comum, mas as duas têm um mátrio poder, e elas estão brigando pela criança. Quem é a mãe? As duas são mulheres, são legalmente mulheres, mesmo que sejam casadas, ainda a lei diz que as duas são mulheres, as duas têm poder matriarcal sobre a criança. De quem é a criança? Confusão. O mundo está em confusão. Outro juiz em Porto Alegre, eu vi há uns meses atrás, disse: 2 mulheres tiveram uma criança, daí as 2 são as mães e contrataram um pai. O pai é contratado. E o juiz deu, sim, ele pode ser pai contratado. É biológico, está na lei. Imagina, dessa criança vai ser criada. E uma grande, irmãos, entre pessoas do mesmo sexo, o índice de divórcio já beira os 70%. Então essas crianças que estão no meio de tudo isso, elas vão crescer com esses dilemas, e a sociedade vai ficar com mais dilemas ainda, mais confusa ainda, vai ter mais confusão ainda, em função do tipo de lei que a sociedade está aceitando, que os nossos juristas e as pessoas que são responsáveis pelas leis estão gerando uma confusão maior ainda. Nós não somos contra pessoas homoafetivas, não estou falando mal de ninguém, mas estou dizendo que as leis que estão gerindo a família, elas são absolutamente nocivas para a estruturação das alianças. Eu quero dizer que eu tenho pessoas que eu estou cuidando, que são homoafetivas, e eu as trato com todo amor e honra, e tenho um carinho e abraço
e estou levando elas para perto de Deus, do jeitinho que elas estão. Não estou falando mal de pessoas que são casadas umas com as outras, que eu também conheço, mas estou dizendo que toda essa estrutura não levam a alianças profundas. Mas nós, irmãos, na igreja, nós temos uma aliança profunda. Que Deus fez uma aliança, que nós devemos honrar e proteger, de acordo com a palavra de Deus e com o conselho de Deus em nossas vidas. Amém. E a última aliança, meus amados, é a aliança que nós temos com o nosso chamado como discípulos de Jesus. Se eu estou de pé diante de Deus, porque eu guardo aliança com minha esposa, guardo aliança com os meus filhos. Aliança com os filhos, irmãos, ela é extremamente importante. Antes de falar do chamado, vou voltar um pouquinho, porque é uma aliança de cuidado, de amor, de prosperidade. Você não escolhe o filho. Às vezes nós escolhemos porque adotamos, e isso é digno também. Mas o filho é alguém que Deus manda para a sua casa, do jeitinho que ele é, com todas as dádivas, virtudes, e com todos os problemas que eles podem trazer. Nós tivemos uma filha especial e sabemos o dilema de criar e de conviver com uma filha especial. Mas nem por isso nós deixamos de ter uma aliança com a nossa Aurora, e de fazer dela uma bênção, de fazê-la prosperar, ela se sentir amada, ela se sentir querida, ela se sentir parte de tudo que nós fazemos, ela se sentir herdeira, ela se sentir amiga. Glória ao Senhor. E a gente traz ela para o meio daquilo que para nós é mais precioso, que é o nosso ministério. A Aurora está dentro do nosso ministério, ela é amada de norte a sul desse Brasil, ela tem mais de 10 mil amigos no Facebook. O André, com todos os seus dons, seus talentos, tem 5 mil. A Aurora tem 10 mil. E ela não faz isso de orgulho, isso aconteceu naturalmente, ela não se autodivulgou, simplesmente as pessoas descobriram, é a Aurora, né? E as amigas dela, tem a Ana Paula Valadão, está lá, amiga da Aurora, no Facebook, né? E é muito querida por todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma aliança com a nossa filha, e ela é parte da nossa vida. Tem filhos, irmãos, né, que eles passam por fases de problemas, que a gente gostaria que eles não passassem, que a gente gostaria de jogar eles pela janela, mas você tem uma aliança com cada um deles, e a sua aliança envolve oração, amor, conselho, acolher, ir atrás. Minha mãe tinha uma aliança comigo, irmãos. Eu era drogado e um dia eu estava na boca de fumo, estava lá, firme na maconha. De repente, quem entra na boca de fumo? Minha mãe. Em lágrimas. E no meio de todos aqueles drogados, eu agarrado com alguém ali, minha mãe vem: meu filho, eu vim te buscar, aqui não é o teu lugar. Eu disse: cai fora, mãe, deixa disso. Não, meu filho, e as lágrimas corriam no rosto, e o desespero na sua face. Não, eu vim te buscar, meu filho, vem para cá, aqui não é o teu lugar. Daí eu disse: não, mãe. Daí, irmãos, ela pegou um cinto que ela tinha trazido na saia, puxou o cinto e pá, deu uma, deu duas. Eu, para não passar vergonha, eu corri para fora, e ela veio atrás de mim com o cinto, pá, e pá no lombo. Irmãos, eu vim levando cintada da Leopoldo Bira até a Zenha, onde eu morava, umas 4 quadras. Não tinha a lei da palmada ainda. Eu levei, foi cintada.
Eu não estou recomendando isso de púlpito. Se alguém está gravando, essa não é a minha recomendação. Eu estou contando uma história de uma mãe malvada, de uma mãe abusadora, viu? Que foi atrás de um filho que estava buscando sua felicidade num beco de fumo, se drogando e se prostituindo, e ela foi lá com um santo cinto. Mas ali começou. Mas o que eu vejo hoje, irmãos? Aliança. Aliança com o filho. Pastor Jorge Linhares tem uma palavra que ele fala sobre o campo de lentilha. De que um tal de Samá, um dos valentes de Davi, ele defendeu o seu campo de lentilha, armado de uma espada, e ali matou 1000 filisteus, defendendo o seu campo de lentilha. Isso é a aliança que nós temos com o nosso campo de lentilha. Sua família é o seu campo de lentilha. Seus filhos são o seu campo de lentilha. Você tem que aprender a defender sua casa. Por causa de uma aliança que você tem com a sua casa, você não pode entregar. Se você tem um filho longe do Senhor, você não pode simplesmente entregá-lo. Eu não estou dizendo que você vai com um pedaço de pau lá buscá-lo na boca de fumo, mas você pode esperar o seu filho e dar um abraço nele e dizer: filho, pai te ama, mesmo assim. Hoje você vai para casa comigo. Você pode ir para ser um instrumento de resgate dos seus filhos. E muitos de vocês vão ser provados nesse quesito. Filhos, irmãos, não é uma matéria pronta. Filhos, eles têm vontade, têm escolha, mas a aliança que um pai e uma mãe têm, põe o joelho no chão. A aliança põe o joelho no chão. A aliança traz lágrimas. É você regar a vida de um filho com lágrimas. A vida de um neto com lágrimas. E eu conheço pais aqui neste auditório que já regaram seus filhos com lágrimas. Tudo isso Deus está computando lá. Aliança muitas vezes é com lágrimas. Restauração são com lágrimas. Não é fácil. Não é simples. Aliança não é uma coisa simples. Como eu falei, envolve comprometimento. Comprometimento espiritual, comprometimento físico, material, financeiro, tudo aquilo que nós somos, as alianças envolvem. E por último, o nosso chamado. Jesus disse: de por todo mundo fazei discípulos. É um chamado para toda a igreja. Ninguém está liberado do grande chamado e da grande comissão. Aliança com o chamado envolve você ser um ministro de uma nova aliança, como está em 2 Coríntios 3, de 4 a 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Cada crente é um ministro dessa nova aliança. Ninguém aqui está liberado, irmãos. Se a sua vida está confortável, assistindo os cultos, assistindo a célula, não. Deus quer mais de você. Ninguém está na folga, Figueira. Ninguém está liberado. Todos nós somos ministros do Senhor. Por isso nós temos que cuidar desse chamado. Temos que direcionar a nossa vida no chamado de Deus. Deus tem muitos ministérios na vida da igreja. Irmãos, tem muito serviço. Muito trabalho. Eu conheci um irmão lá no interior da África, nas áreas remotas de Guiné-Bissau. Um senhor de idade, ele e a sua esposa, 78 e 75 anos. Eu viajei de volta de Guiné para Porto Alegre com eles. Eles são da cidade de Canoas.
Eu disse: o que o irmão está fazendo em Guiné-Bissau? Daí ele disse: olha, eu fui dentista a minha vida toda. Eu e a minha esposa, os dois somos dentistas. E eu trabalhei a vida toda, me aposentei como dentista. Daí um dia veio um irmão na nossa igreja e disse que em Guiné-Bissau não existe dentista. Que aquelas vilas inteiras do interior de Guiné-Bissau estão entregues, as pessoas perdem os dentes, vai cariando e simplesmente cai porque não tem quem cuide. E as dores e o sofrimento é imenso por ausência de um dentista. Daí eu disse: eu vou terminar minha vida cuidando dessa gente. E sabe o que esse irmão fez? Juntou todo o dinheiro que conseguiu com tudo, vendeu carro, vendeu casa, vendeu tudo, pegou, irmão, montou um senhor gabinete dentário no interior do nada, comprou um mega gerador, levou todo esse equipamento para Guiné-Bissau, montou um gabinete e aquilo fica fila daquela gente o dia inteiro, 7 dias por semana, esse homem e sua esposa ali servindo com a broquinha, careando, tirando cárie, tirando o dente, ajudando, abençoando, curando, servindo e pregando o evangelho todo dia, ministrando a graça e o amor de Deus, sendo missionários de Deus naquele lugar. Sabe por quê? Aliança com o chamado. Deus me deu capacidade, Deus me deu recurso, Deus me deu dinheiro. Esse ano, a liderança da Síria falou comigo o ano inteiro. Aquela mulher ligava chorando. Aquela líder, uma grande líder na igreja síria, dizendo: Azaf, precisamos fortalecer a liderança, precisamos fortalecer a igreja. E eu olhava aquilo: mas Síria tem guerra, Síria tem isso. Chegou uma hora, irmãos, que meu coração explodiu. Eu disse: tá bom, eu me entrego, eu vou embora, aleluia, eu estou indo, pode preparar. Já estamos preparando, montando toda a estrutura para a liderança síria, irmãos. Nesse final de ano e no início do ano que vem, vamos fazer um grande impacto para abençoar a liderança da igreja na Síria. Hoje explodiu uma guerra entre Israel e Líbano, bem quando eu marquei, irmãos, mas não tem problema, eu não tenho medo de guerra. Guerra tem no mundo o tempo todo, nós vamos com guerra e tudo, em nome do Senhor Jesus. Tenho uma aliança com o meu chamado de abençoar, de edificar. Muitas vezes nós queremos pôr limites no chamado que Deus nos deu, irmãos. Não ponha limite no chamado que Deus te deu. Você é uma pessoa útil para o reino de Deus. Você, sua esposa, seus filhos, comece a profetizar na sua casa. Minha casa é uma casa útil para o reino de Deus. Minha casa não é para ser uma casa apática no reino de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué teve esse dilema. Ele chegou, o povo de Israel estava murchando, estava sem ânimo, estava numa encruzilhada do que fazer, seguir tudo aquilo que Moisés passou, ou encarar aquela terra com seus deuses, com as suas dificuldades, com os seus problemas, né, com as suas conquistas. Mas Josué diz: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos continuar, nós vamos seguir, a palavra do Senhor vai ser o molde para a nossa vida. Nós não vamos desistir, nós vamos seguir, aleluia, os objetivos de Deus para a nossa casa. Meu casamento não é para felicidade humana, para felicidade sexual apenas, não, só para me satisfazer como pessoa, não, é para cumprir o propósito de Deus. Eu e a minha esposa, meu filho André, minha filha Aurora, meus irmãos, todos que trabalham comigo, nós queremos servir e cumprir o propósito de Deus. E a nossa vida, mais que nunca, não é mais uma empresa, é um ministério. E você, meu irmão, você não é uma empresa, você é um ministério. Você é um chamado de Deus. Esta igreja é um chamado de Deus. Tony, tu és um chamado de Deus. E Deus está confirmando essa palavra sobre a tua vida. Deus vai regar a tua vida. Deus vai fazer algo novo na tua vida, meu irmão. Na tua vida e na tua casa, nos teus filhos, em nome de Jesus.
Cada pessoa aqui é um chamado, é uma pessoa escolhida por Deus, a quem Deus quer usar poderosamente. Chove, Deus! Cuide do seu chamado. Por isso Paulo fala assim em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por causa do meu chamado. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10, 23 fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Cuide do seu chamado. Muita coisa é lícito, irmãos. Nós podemos fazer o que quiser com a vida. O homem por natureza, e a mulher também, quer sombra e água fresca. Não tem coisa melhor do que lazer, do que descanso, do que as coisas que nos dão prazer. Isso é normal, a gente tem que ter uma dose de lazer, mas nós não podemos prejudicar o chamado de Deus na nossa vida, para viver uma vida de conforto, uma vida de regalias, uma vida só para receber. Quando Deus nos chama para ser homens e mulheres que entregam as nossas vidas por amor a Ele. Tenha uma aliança com o teu chamado. Não negligencie o teu chamado, não banalize, não entregue, não comprometa o teu chamado para com Deus. Pelo contrário, valorize. Creia que o sobrenatural de Deus está à porta, que os milagres de Deus estão à porta, que o sustento de Deus está à porta, que os recursos de Deus estão à porta, para fazer este chamado acontecer. Quem quer renovar sua aliança com Deus hoje? Sai do seu lugar, vem aqui para frente que eu vou orar por você agora.